bem-vindo ao canal Momento Ortodôntico. Meu nome é Adalcir Luiz, eu sou ortodontista, professor universitário e também idealizador desse canal. Nesse primeiro bloco de vídeos, iremos estudar as reações teciduais decorrentes da movimentação ortodôntica e todos os detalhes biológicos envolvidos que podem ser de interesse aos colegas ortodontistas, ou seja, desde os aspectos básicos da histologia dos componentes do ligamento periodontal, passando pelo metabolismo ósseo, fatores sistêmicos que interferem na movimentação dentária e estendendo-se até as implicações clínicas das temidas reabsorções radiculares. Os vídeos propostos não têm por objetivo esgotar o assunto, mas expor algumas informações que poderão ajudar a relembrar conceitos importantes e pertinentes à nossa formação. Nesse primeiro vídeo, abordaremos a histologia do ligamento e as características fisiológicas do metabolismo do tecido ósseo de interesse ao ortodontista. Muito bem, vamos então retomar o nosso primeiro ano de graduação para relembrar alguns detalhes histológicos dos dentes e dos seus tecidos de suporte. O intuito dessa breve revisão é reavivar alguns conceitos que serão importantes no decorrer das próximas apresentações. Como podemos ver nessas imagens, o ligamento periodontal é um tecido conjuntivo frouxo atravessado por grossos feixes colágenos conhecidos como fibras de Sharpey, que se inserem do cemento ao osso alveolar, formando o que nós conhecemos como articulação alveolo-dentária, de espessura média de 0,2 a 0,4 mm. Observem em A o osso alveolar, em B o ligamento periodontal, em C o cemento, em D a dentina e em E a polpa. Nessa outra imagem, um pouco mais detalhada, damos destaque a um componente importante do ligamento periodontal, que são os restos epiteliais de mala 6, que agora mesmo entraremos mais em detalhes a respeito. Já o osso alveolar, sendo semelhante ao tecido ósseo membranoso de outras regiões do organismo, tem como características numerosos osteócitos alojados em lacunas. Entretanto, sua característica principal reside nos inúmeros feixes de fibras colágenas nele inseridas, orientados perpendicularmente à superfície. Nessa imagem, podemos visualizar também o osso alveolar, os osteócitos, os osteoblastos, ligamento periodontal, os fibroblastos e também as fibras de Sharpey. Aqui, um destaque melhor, em 5, para os restos epiteliais de mala 6, mais corados pelos corantes hematoxilina e eosina, e também um maior detalhe, em 6, das fibras de Sharpey do osso alveolar. Em um contexto clínico, devido à proximidade dente-osso, é comum de ser perguntado: o movimento ortodôntico pode induzir a anquilose alveolo-dentária? Entre meias fibras, vasos e nervos do ligamento periodontal, encontra-se uma rede de cordões e ilhotas epiteliais, assemelhando-se a um cesto de basquete, que envolve toda a porção radicular do dente. Essa rede, conforme já mencionada, é conhecida como restos epiteliais de mala 6, cuja função é liberar continuadamente medidores como as prostaglandinas e o fator de crescimento epitelial, ou IGF. Este tem por função estimular a reabsorção óssea na superfície do tecido cortical, inibindo a formação de novas camadas superficiais. Por muito tempo, acreditou-se que os restos epiteliais de mala 6 eram células sem função e, frequentemente, associadas à formação de cistos e tumores. No entanto, esses componentes possuem importantes funções na manutenção da normalidade periodontal e radicular, inclusive durante o movimento ortodôntico e na manutenção do espaço periodontal íntegro, prevenindo possíveis anquiloses e propiciando a integridade do espaço periodontal. Podemos concluir, então, que o movimento ortodôntico não promove a anquilose, que só seria possível com a necrose dos restos epiteliais de mala 6. Pelo contrário, as evidências indicam que suas células são estimuladas a se desenvolverem e, na prática clínica, se algum dente se apresentar com anquilose durante ou após o tratamento ortodôntico, está mais do que bem fundamentado atribuir como fator etiológico a tal patologia possíveis traumatismos dentários, ainda que o paciente não os relate na anamnese. Ainda dentro do contexto de conceitos básicos, estudadas as características histológicas do periodonto e sabendo que o turnover ósseo é altamente dinâmico, precisamos agora entender algumas nuances referentes ao estudo do metabolismo ósseo.
Esse estudo nos permite conhecer as bases fisiológicas e o mecanismo de ação que controlam o nível de cálcio no sangue, o que passa a ser fundamental para entender o efeito de algumas drogas e fatores sistêmicos, além de entender e compreender como esses agentes podem influenciar no planejamento ortodôntico ou na tomada de decisão frente às possíveis interações com a área médica. Assim, a composição do osso, de forma simplificada, que precisamos conhecer, se divide em, primeiro, componentes celulares, que são basicamente os osteoblastos, osteócitos, osteoclastos e células progenitoras. Depois vem a matriz óssea, que é a parte orgânica, composta de proteínas colágenas e não colágenas. E, por fim, a matriz mineral, que é a porção inorgânica formada por cristais de cálcio, fósforo e magnésio. Com essa maneira de apresentar, fica mais fácil entender que o tecido ósseo se comporta não só como uma entidade plástica que reagiria aos estímulos mecânicos, mas também como uma unidade cristalina que apresentam reações piezoelétricas como qualquer cristal que reage quando submetidos a uma deformação. Para entendermos melhor o cenário, a piezoeletricidade é a capacidade de alguns cristais gerarem tensão elétrica em resposta à pressão mecânica, sendo interpretada como a produção de energia elétrica devido à compressão sobre determinados materiais. Em hipótese, implica no início da organização química e de estímulos elétricos vinculados às distorções dos tecidos que desencadeiam a sequência biológica que permite a movimentação dentária. Voltando ao metabolismo ósseo, para entendermos esse maravilhoso processo e consequente remodelação adaptativa dos ossos do corpo humano, inclusive os ossos alveolares, devemos relembrar as características fisiológicas dos osteoclastos, que consideram a vedete do processo. Os osteoclastos são células multinucleadas alojadas em lacunas ósseas, conhecidas como lacunas de Hall-Ship, e têm a função de reabsorver o tecido ósseo no processo remodelador. Possuem na face voltada para o osso numerosos prolongamentos vilosos e vivem, em média, 15 dias em atividade, sofrendo então morte celular, conhecida como apoptose. Os osteoclastos participam tanto da degradação da parte inorgânica do osso, dissolvendo os cristais de fosfato de cálcio, quanto da degradação da parte orgânica, através das enzimas hidrolíticas que digerem a matriz proteica desmineralizada. Sabendo da importância dos osteoclastos no papel de regular a concentração cálcica do organismo, vamos agora estudar como acontece o equilíbrio ou a homeostase desse cálcio no sangue. Nesse contexto, encontramos mediadores hipercalcêmicos, que são as vitaminas D3 e o paratormônio, e mediadores hipocalcêmicos, como a calcitonina, responsáveis pela diminuição do nível de cálcio no sangue. Nesse gráfico, conseguimos entender como a calcemia sanguínea é controlada. Observe, se o nível de cálcio diminui, logo a paratireoide é estimulada a secretar o paratormônio, que ativam os osteoclastos a reabsorverem as superfícies ósseas, o que aumenta o nível de cálcio no sangue. Quando a concentração cálcica ultrapassa os níveis necessários, a tireoide é estimulada a produzir a calcitonina, inibindo os osteoclastos e ativando os osteoblastos a depositarem mais matriz de fosfato de cálcio nas superfícies ósseas, não só regulando o equilíbrio eletroquímico, como também controlando as reservas orgânicas. Observem que na hipercalcemia sanguínea há o aumento da liberação da calcitonina, a inibição do paratormônio com o bloqueio da reabsorção da matriz óssea e, por último, o aumento da secreção renal do cálcio. Nas osteoporoses, as drogas utilizadas atuam principalmente na diminuição da reabsorção óssea, mas também atuam no estímulo à sua formação. Como exemplo, temos os estrógenos, o paratormônio, os bifosfonatos e a vitamina D3. Em um vídeo seguinte, estudaremos com mais detalhes as drogas e os fatores que influenciam no metabolismo ósseo e na movimentação dentária. Podemos concluir, então, que o aumento dos níveis de paratormônio produzidos pela paratireoide induz a um aumento do número de osteoclastos com consequente estímulo à reabsorção óssea. Já a calcitonina, estimulada pela tireoide, inibe a atividade osteoclástica com diminuição da reabsorção óssea, ou seja,
Praticamente todo o mecanismo de controle do metabolismo do cálcio no sangue advém do controle da função osteoclástica no organismo. Assim, finalizamos essa primeira parte relacionada aos estudos histológicos e metabólicos do osso e ligamento periodontal. No próximo vídeo, abordaremos os princípios básicos da inflamação, os eventos que a determinam e qual a importância de conhecer as ações farmacológicas dos anti-inflamatórios no processo biomecânico da movimentação dentária. Espero que tenham aproveitado, comentem sobre o conteúdo apresentado e sugiram o que acharem necessário, pois somente assim conseguiremos melhorar. Na expectativa de encontrarmos no próximo vídeo, desejo a todos bons estudos e um forte abraço.